Os jornais da TV, o telejornal da TV aberta, eles têm um alcance formidável, aqueles que têm alcance nacional. E por isso tem muita força, muito prestígio, muitos patrocinadores. Então, cada segundo nesses jornais vale muito. E quando um desses jornais de alcance nacional, em TV aberta, com milhões assistindo, milhões, ele dedica 4, 5 minutos a um assunto, é muita coisa. Ou é porque é algo muito importante que está acontecendo, e aí você pode ter blocos inteiros a respeito daquele assunto, quando há uma grande crise institucional, econômica, política, ou eleição. Ou então, esse tempo extraordinário é porque há interesse editorial e normalmente da empresa, né? Interesse em enfatizar aquele assunto, claro, dando um sinal, escolhendo um caminho, uma direção e trabalhando em toda a reportagem para que se enfatize aquele ponto de vista como algo indiscutível. Outro dia, eu não vi na hora, então não sei o tempo exato, eu vi depois um trecho de um jornal nacional. Com o que eu vi, porque ali não há claramente a conclusão, então não sei se falaram mais, mas 7 minutos dedicados à defesa de mais uma reforma na Previdência Social no Brasil. O que eu assisti a um trecho de 7 minutos, em torno de, perto de. Eu assisti a um trecho de 7 minutos, mas não sei se ali já havia a conclusão. É muito tempo. E não era em razão de algo que ocorrera naquele dia, horas antes, uma grande crise, uma situação de guerra, ou uma crise econômica. Não. Era a defesa de um ponto de vista, ou de um interesse que produz aquele ponto de vista. A tentativa de se construir uma ideia de que tudo que estava sendo dito é incontestável. E aí você coloca os economistas falando, são todos apresentados como especialistas, obviamente selecionados para que todos digam a mesma coisa, que a reforma de 19 foi muito boa, muito importante, mas que não é suficiente, é preciso fazer mais uma. E, claro, a reforma de 19 não foi boa, a reforma de 19 extraiu direitos conquistados, firmados em contrato, porque é disso que se trata na relação do Estado com o trabalhador, na Previdência Pública. Não é presentinho, não é socorro, não é benefício. É um contrato. O sujeito pagou para receber aquilo. Ou aqueles que não puderam pagar, que estiveram fora do sistema e que hoje são alcançados de alguma maneira, por exemplo, com o benefício de prestação continuada, esse é o acordo nacional, que é tácito, mas que ao mesmo tempo tem a sua essência colocada no papel da Constituição de 1988. A sociedade socorre aqueles que, por razões da vida, circunstâncias da vida, não têm renda alguma e não têm condição de trabalhar por alguma incapacitação,
pela idade, sem aposentadoria, idade avançada, sem aposentadoria. Então você tem esse socorro, que aliás é bem pequeno individualmente, embora quando você soma todos os alcançados, você tem um número importante. A Previdência não, a Previdência é um contrato. E as pessoas pagam, e termos essenciais desse contrato foram rasgados em 2019. E com efeito retroativo, como o Supremo tem demonstrado sempre que se debruça sobre o assunto. Efeito retroativo. Pensionistas foram tungadas nos seus vencimentos. Podemos nos lembrar de Luiz Roberto Barroso, agora aposentado, quando ele disse que a pensão deve ser tratada como um seguro-desemprego, algo temporário, a pessoa encontrar outro emprego. Sim, talvez a bela visão, o belo cenário com que se defronta Luiz Roberto Barroso, do formidável Rio de Janeiro, leve o ex-ministro a acreditar que a vida é assim para todos, não é? A vida é Ipanema, a vida é o Leblon. E qualquer outra coisa é delírio populista. E que a pensão, porque é o seguinte, o sujeito faleceu. Então, apenas e tão somente sua esposa, ou a esposa faleceu, apenas e tão somente seu esposo, seu marido, tem direito a uma pensão se assim foi estabelecido como beneficiário. Isso está no contrato. Todo mês era recolhida uma parte do salário daquele sujeito para garantir essa condição. A aposentadoria, a pensão. Pois bem, eis que esse ataque, porque não é um ataque só aos aposentados e pensionistas, é um ataque aos trabalhadores, que em algum momento chegarão ao tempo da aposentadoria. O que não significa parar de trabalhar para grande parte, porque a aposentadoria não dá conta das despesas, em muitos casos. E a pessoa continua trabalhando, mas é um direito, ela pagou por isso. E esses ataques são diversos. No Congresso, no Ministério da Economia, incluindo o que Haddad tem dito a respeito, no Ministério do Planejamento, incluindo o que Simone Tebet já disse a respeito, com Paulo Guedes, onde havia um escancaramento dessa ideia. Aliás, ele queria desmontar a Previdência e produzir um sistema privado. Mas e quem não consegue? É a seleção. É a seleção econômica. Ela não é natural. Ela é econômica, é financeira, é do histórico financeiro, econômico, social das pessoas. E uma parte importante da mídia. E agora, há um reforço estrangeiro a esses ataques. E quem mais? Senão The Economist. Sempre foi uma publicação reacionária. Mas, antigamente, tinha muita qualidade nas reportagens, nos textos. Agora nem isso.
Não foi à toa, tá aí o título que o Alan Marcel expõe para a gente, não por acaso está nesse título a palavra panfleto, porque são textos panfletários. E como tais, os textos panfletários não são conhecidos pela profundidade, pela apresentação das diversas situações, pela construção de uma base teórica sólida, convincente para aquilo que se está defendendo. Normalmente são argumentos panfletários, pobres, fracos. E nesse caso, a Economist acrescenta, isso é uma prática habitual da publicação, acrescenta o sofisma, o argumento aparentemente verdadeiro, mas que na verdade é portador de uma grande falsidade, uma incorrigível, uma irremediável falsidade, uma irremediável mentira. Ora, a Economist, ela faz um alerta para os países desenvolvidos. Sim. E diz que existe o risco da brasileirização desses países. O que seria a brasileirização? Esse alerta feito pela Economist ao Reino Unido, à França, à Alemanha, aos Estados Unidos, ao Canadá, ao Japão, à Itália. Parte do argumento de que as coisas no Brasil estão aparentemente bem. Eles citam crescimento econômico razoável. Não é economista. O crescimento econômico é baixíssimo para as necessidades do Brasil. É que ela está acostumada ao crescimento que é ridiculamente baixo dos países europeus. Mas diz que o Brasil tem um crescimento econômico razoável, um Banco Central independente, o saldo orçamentário primário é algo que deve ser reconhecido, excluindo os pagamentos de juros. E menciona que a dívida líquida em 66% do PIB está errado, economista. É maior do que isso, infelizmente. Mas que é elevada considerando o padrão dos mercados emergentes. Sim, os países não são chamados de países, são chamados de mercados. Mas que é, inclusive, uma dívida líquida em relação ao PIB, uma dívida líquida que é baixa, que deve ser considerada baixa quando comparada com a dos países ricos. Bom, vamos pegar um exemplo aqui. O Japão hoje tem, a dívida do Japão é o dobro do seu PIB. Né? A Itália tem dívida maior do que o PIB. Os Estados Unidos têm uma dívida maior do que o seu PIB. O problema, segundo o Economist, são as taxas de juros elevadas. Bom, até aqui você fala, pô, legal, estão dizendo que esse é o problema. Mas lá na frente eles vão dizer que não é esse o problema. Falou dos 15% como resultado, e aquilo que temos dito aqui, o governo terá de contrair empréstimos equivalentes a 8% do PIB por ano, apenas para pagar os juros. E a Economist lembra aquilo que temos lembrado aqui nas nossas conversas, o Ronald, a Clara, eu, junto com vocês, de que cada elevação da taxa Selic, elevações recentes que ocorreram, cada elevação de 1 ponto percentual representou um aumento de 55 bilhões de reais nos juros da dívida. Nos juros. E o Brasil pagou 1 trilhão
em 2025, só de juros, sem reduzir a dívida. E ainda tem de se endividar, usando títulos, etc., para pagar esses juros. O brasileiro conhece bem como é isso, né? Fazer nova dívida para pagar a antiga. E, na verdade, no caso do Estado aqui, o Estado consolidado. Não é? A dívida pública é consolidada, ou seja, não é só a União. É União, Estados, municípios. Pagando 1 trilhão por ano de juros e sem reduzir a dívida. Ela continua crescendo. E muita gente enriquecendo da tarde para a noite com títulos indexados à Selic. A Economist diz que a taxa de 15% se explica. Claro, na visão da Economist, se explica pelo fato de o Brasil, apesar de contar com proteções formais como a independência do Banco Central e a separação dos poderes, aí eles trazem um argumento que o redator tirou do colete ou da cartola. Mas diz que o problema é que o país possui instituições frágeis que vacilaram, aspas, para Economist, vacilaram durante a tentativa de golpe do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, é uma visão que é o avesso do que aconteceu. Diz, isso aqui é verdade, que o legado da hiperinflação, desculpem pela palavra legado, mas eles usam, dos anos 80 e início dos 90, somado à crise econômica de meados de 2010, foi aquela de 2008, né? Foi mundial, teria tornado a inflação mais volátil. Aqui eles estão querendo dizer que há uma cultura inflacionária, e é verdade. Isso é verdade. No Brasil há um gatilho sem base econômica para processos inflacionários. As pessoas começam a achar que precisam subir o preço, que há um ambiente que as obriga a isso. Mas aí a economista fala, bom, vamos dizer qual é o problema. É a parcela do orçamento comprometida com a Previdência. E aí, esses liberais de jardim de infância, esses sofistas, que infelizmente deixaram pelo caminho até o bom texto, eles dizem, o governo brasileiro gasta 10% do PIB com aposentadorias. Sem reformas, e aí vem aquelas coisas, né? Uma projeção que ninguém apresenta, de onde ela foi tirada, quais os dados, mas dizem, sem reformas, até 2050, gastará mais com pensões do que os países mais ricos e mais envelhecidos. A Economist diz que o regime previdenciário é protegido pela Constituição de 88, que determina que quando o salário mínimo aumenta, os aposentados recebem mais, o que dificultaria o equilíbrio das contas públicas e limitaria outros gastos mais produtivos. E a revista declara que esse diagnóstico sobre o Brasil deveria preocupar os países mais ricos, que apresentam sintomas iniciais de brasileirização. E aí, dizem que nos Estados Unidos, esses sintomas se manifestaram na politização do Departamento de Justiça, no desejo do governo em controlar o Fed. Primeiro dizem que o Banco Central do Brasil é independente. Depois dizem que a tentativa do Trump de controlar o Banco Central dos Estados Unidos é sintoma de brasileirização. Por favor, defendam seus pontos de vista com mais qualidade, com menos contradições no texto.
E nas chamadas grandes economias, a revista diz que com as fortes subidas de preços que se seguiram à pandemia, com a geopolítica ameaçando as cadeias de suprimentos, a inflação tornou-se um risco maior do que nas últimas décadas. Pois bem, dizem que em um mundo populista pode parecer dolorosamente difícil prometer baixa inflação e, ao mesmo tempo, garantir gastos com os idosos. Mas isso não se compara à escolha angustiante que se coloca ao Brasil entre uma austeridade profunda e uma espiral assustadora de dívida e juros. Ou seja, a Economist diz que o Brasil tem de fazer uma escolha. Ou mergulha nessa espiral em que já teria entrado, na opinião da publicação, na espiral assustadora de dívida e juros, ou escolhe uma austeridade profunda. Talvez essa gente não saiba que esse argumento foi usado na década de 20 do século 20 pelo governo fascista italiano. Ou seja, o país só sobreviverá com uma austeridade profunda, como está dizendo a Economist. O que a Economist não diz é, primeiro, o que ela pretende. Segundo, ela não toca na dívida, no assunto dívida pública, senão como é um problema que existe. Ela não diz que, na verdade, os déficits fiscais são provocados pela dívida pública. Não diz que a falta de investimento não é um risco, já é real. O Brasil já não investe em ciência, em tecnologia, não dá às universidades públicas os recursos necessários, não investe nem de longe o necessário na educação básica, e, portanto, estamos falando também de estados e municípios. Não investe o necessário em proteção ambiental, em segurança pública, em saúde, mesmo com a dinheirama que há para a saúde. Não investe o necessário em saneamento básico e não tem mais capacidade de fazer isso. O Brasil, na corrida, por exemplo, pelo desenvolvimento de inteligência artificial, o Brasil não tem mais a menor capacidade financeira de competir. Ou ele simplesmente faz como tem feito com os manufaturados em geral, com os produtos industrializados, um mero importador enquanto exporta comida e minérios, embora tenha um parque industrial dinâmico, forte, mas que está há 30 anos sofrendo um processo de colapso. Lento, mas corrosivo. Ainda é reversível, mas nada tem sido feito para se reverter. Quando se fala em se reverter, vem um acordo com a União Europeia, que é um ataque brutal à indústria brasileira, com algumas exceções, alguns setores que irão se beneficiar. E até a setores da agricultura. A dívida pública, como ela foi construída, inclusive com a medida histórica, desde os tempos de Brasil colônia, de tornar pública a dívida privada, de tornar públicas dívidas individuais, particulares, de mergulhar num sistema que produz a acumulação do capital sem nenhum processo produtivo, simplesmente com títulos públicos. Fenômeno mundial. A Economist acha que isso vai acontecer, isso está acontecendo. A BlackRock, mais um grupo de
de empresas de investimento não chegam a 10. Elas têm 50 trilhões de dólares sob controle. Não é um dinheiro delas, mas sob controle. É a soma do PIB dos Estados Unidos com o PIB da China. A dívida pública dos países, ainda nesta década, segundo o FMI, ultrapassará o PIB mundial, a produção de riquezas no mundo e o consumo no mundo. E a economia acha que há um risco disso acontecer. Já aconteceu. E o Brasil tem sido arrastado por isso. Isso não é remediável, isso tem de ser feito com cirurgia, rupturas. Mas o que a economista pretende, afinal? Pense um modelo de legislação trabalhista que a economista hoje bateria palmas. Ela está batendo palmas. Para Milei. Para o covarde ataque de Milei e maioria do parlamento contra os trabalhadores argentinos. E para o covarde ataque do governo Milei, com auxílio sempre de parte importante do parlamento, contra a indústria argentina, contra o comércio argentino, contra as universidades argentinas, contra a previdência social na Argentina. Esse é o modelo ideal para The Economist, que virou uma publicação panfletária. Não está sozinha. Não está sozinha. Mas traz. E é interessante, porque se ela publica, todo mundo diz, a Economist publicou. E aquela ideia se espalha. Então é preciso expô-la para também ridicularizá-la, já que a exposição tem sido de apologia. É preciso ridicularizá-la, porque ela é ridícula. Ela é mentirosa. Mas, pelo prestígio histórico, acrescenta pólvora, bombas, ataques covardes aos trabalhadores. E neste caso específico, aos trabalhadores brasileiros.